A Bíblia Revelada, dia 37. Êxodo 22 ao 24. Após a proclamação dos 10 mandamentos e dos princípios básicos de justiça, o Senhor aprofunda as aplicações da lei no cotidiano da vida social, econômica e espiritual de Israel. Êxodo 22 amplia as responsabilidades civis, morais e espirituais. Êxodo 23 consolida princípios de justiça, misericórdia e promessa de direção divina. Êxodo 24 sela oficialmente a aliança, com sangue, compromisso e manifestação visível da glória de Deus. Aqui vemos 3 movimentos poderosos: justiça aplicada, promessa reafirmada e aliança confirmada. O Sinai não é apenas um lugar de temor, é o lugar onde um povo se torna oficialmente o povo da aliança. Êxodo 22, a partir do verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado arrombando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já o sol houver saído sobre ele, haverá culpa de sangue. Certamente dará restituição. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o deixar pastar no campo de outro, do melhor do seu próprio campo e do melhor de sua própria vinha, pagará. Se sair fogo e pegar nos espinheiros, e consumir os molhos ou o trigo em pé, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará restituição. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a sua mão nos bens do seu próximo. Em todo negócio de fraude, seja de boi, de jumento, de ovelha, de vestido ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquela a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer animal a aguardar, e morrer, ou se aleijar, ou for arrebatado, sem que ninguém o veja, haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono aceitará, e não dará restituição. Mas, se de fato lhe for furtado, dará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, trar-lhe-á por testemunho, não dará restituição do dilacerado. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal, e ele lhe for danificado ou morrer, não estando seu dono com ele, certamente dará restituição. Se o seu dono estiver com ele, não dará restituição. Se foi alugado, o preço do aluguel será o suficiente. E se alguém enganar alguma virgem que não estava desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se o seu pai inteiramente recusar dá-la a ele, pagará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal
certamente morrerá. Quem sacrificar aos deuses e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquele é a sua cobertura e a veste da sua pele, em que se deitaria? E acontecerá que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As primícias da tua novidade e dos teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estará com sua mãe, ao 8º dia mudarás. E sereis homens santos para mim, portanto não comereis carne dilacerada no campo, aos cães a lançareis. Parte 2. Não admitirás falso boato, não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem numa demanda falarás, tomando partido com a maioria para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, certamente lhe o tornarás a levar. Se vires o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás e levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os entendidos e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás, e a deixarás descansar, para que os pobres do teu povo comam, e do que ficar comerão os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. E em tudo quanto vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, não se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que tiverdes semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiverdes colhido no campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus.
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora de diante de ti os aveus, os cananeus e os heteus. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserta e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei fora de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei na vossa mão os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que te não façam pecar contra mim, pois servirias aos seus deuses, o que te seria por laço. Parte 3. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse:
Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadabe e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o próprio céu, na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ordem cronológica da revelação. Deuteronômio 7, a partir do verso 9, Deus confirma que é fiel à aliança e requer obediência. Em Deuteronômio ainda capítulo 11, verso 22, a promessa de vitória está condicionada à fidelidade. Salmos 24, 3, quem subirá ao monte do Senhor? O limpo de mãos e puro de coração. Salmo 50, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto com sacrifício. Jeremias 34, a partir do verso 18, a advertência contra a quebra da aliança selada com sangue. Em Mateus 26, verso 28, o meu sangue é o sangue da nova aliança. E Hebreus 9, a aliança é confirmada com sangue. E ainda em Hebreus 12, a partir do verso 22, a comparação entre o Sinai e a nova aliança em Cristo. Da justiça à confirmação da aliança. Neste texto de Êxodo, capítulo 22 ao 24, concluímos a primeira grande sessão legislativa do Sinai e culmina com a formalização da aliança. No capítulo 22, justiça que protege os vulneráveis. Deus demonstra cuidado com pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. A justiça divina não é fria, é compassiva. Já no capítulo 23, a promessa e direção divina. O Senhor promete enviar seu anjo à frente do povo. A conquista seria progressiva, não instantânea. O crescimento gradual para evitar a desordem. E ainda no capítulo 24, a aliança é selada com sangue. Moisés escreve as palavras, edifica o altar, asperge o sangue e o povo declara: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. O sangue no altar representa Deus. O sangue sobre o povo representa compromisso. A aliança é bilateral. Promessa divina e responsabilidade humana. O capítulo termina com Moisés entrando na nuvem da glória por 40 dias. A aliança não termina no compromisso verbal,
ela aprofunda-se em intimidade. No nosso devocional de hoje, o tema principal é: a aliança não é emoção, é compromisso. O povo viu a glória, o povo ouviu a voz, o povo prometeu obedecer. Mas a história mostrará que promessas são fáceis. Fidelidade é que é o verdadeiro teste. Aplicações para o dia de hoje que você pode tomar notas agora. Deus ainda chama seu povo a viver justiça prática. A obediência não pode ser parcial. A presença de Deus exige permanência, mas não apenas momentos emocionais. O sangue aspergido em Êxodo aponta para algo maior. Cristo selaria uma nova aliança, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. No Sinai, houve temor, na cruz, houve redenção, mas em ambos há aliança. A aliança é viver diante de Deus com responsabilidade e reverência. Se você quer viver assim diante de Deus e ter com Ele uma aliança verdadeira, então ore assim comigo. Deus da aliança, firma-nos em tua verdade. Sabemos que o Senhor é nosso Deus e nosso Pai, o Deus fiel, todo-poderoso. Tu és o Deus de pacto, Deus de compromisso, Deus de palavra cumprida. Assim como chamaste Israel ao monte e selaste uma aliança com sangue, chama-nos hoje a uma fé madura, consciente e obediente. Livra-nos de promessas vazias, livra-nos de decisões emocionais que não se sustentam no tempo. Forma em nós caráter constante. Que sejamos justos com os fracos, honestos nas decisões, misericordiosos nas relações e firmes na verdade. Ensina-nos a subir ao monte com mãos limpas e coração puro. Ensina-nos a permanecer na nuvem, mesmo quando não vemos claramente. Se houver áreas em nossa vida onde quebramos alianças, restaura-nos. Se houver negligência espiritual, desperta-nos. Se houver distração, chama-nos novamente ao centro da tua vontade. Queremos ser um povo da nova aliança, marcado não apenas por palavras, mas por transformação real. Que a tua presença nos sustente, que teu Espírito nos conduza e que a tua verdade nos firme. Em nome do Senhor, que sela alianças eternas, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.